Então, pessoal, devidamente iniciada a nossa aula com a gravação, faço as honras então de apresentar o Luan, né? O Luan, ele é meu orientando no mestrado acadêmico, ele é lá de Rio Grande, ele vai fazer o estágio docente dele como professor aqui conosco, né? Então, ele vai acompanhar a nossa disciplina e vai nos auxiliar em alguns conteúdos, né? Vai, né, interagir com vocês através do AVA assim que ele for inserido, né, Lu? Não sei se tu já recebeu o retorno da inserção no AVA. Não, ainda não recebi o retorno. Tá, eu solicitei, também não tive retorno, por isso que te perguntei, talvez tivesse mandado para ti. De qualquer forma, já te inseri no grupo do WhatsApp ali, né, então, o nosso canal oficial, não oficial de comunicação, mas a gente fala bastante por ali. Terceira aula hoje, a aula de planejamento estratégico de TI e SI, certo? Vamos falar na sequência. Luan, queres comentar alguma coisa? Queres falar fazer uma apresentaçãozinha tua agora? Sinta-se à vontade. Pode ser então. Prazer então, pessoal. Uma boa noite para todos aí. Como o Guilherme falou, meu nome é Luan, eu sou aqui de Rio Grande aqui. Estou na área do mestrado aí na área de tecnologias gerenciais, né? E agora ele é o meu orientador e aí estou aí para agregar na cadeira de vocês aí, né? Espero aprender muito também com vocês, a gente ter essa troca aí recíproca. E é isso, pessoal. Conte comigo aí durante o semestre. E depois a gente vai, agora no grupo WhatsApp, agora que você me adicionar, que o professor mencionou também, a gente vai trocando qualquer dúvida ali, qualquer coisa ali também. Depois eu passo meu e-mail também, enfim, meu WhatsApp vai estar ali já. Aí eu estou à disposição aí que a gente possa agregar e aprender bastante, né, nessa disciplina durante o semestre. Perfeito. Obrigado, Luan. O Luan que também é empreendedor, né? Tem uma startup aí junto com outros empreendedores lá em Rio Grande. Então, é bacana a gente ter, né, a experiência de um colega, aí, tanto na parte acadêmica quanto na parte de empreendedorismo. A turma essa, Luan, ela também foi minha turma de empreendedorismo e inovação, que é uma cadeira do primeiro semestre, né? Então, é bacana. Bacana, bacana, bacana ter essa experiência aí. Exato. Certo, pessoal, com relação ao conteúdo da aula passada, né, retomando um pouquinho, então, falamos da importância da arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação, onde eu mostrei para vocês, né, o que seria as 4 dimensões básicas da arquitetura organizacional aplicada a SI, né, camada de negócio, camada de aplicação ou serviço, certo? Camada de tecnologia e a camada, ou dados, né? E a camada de infraestrutura que, de forma interconectada, entregam e suportam o negócio, né, no mundo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de planejamento estratégico voltado à tecnologia da informação. Vocês vão ter uma cadeira que ela é de planejamento estratégico. Não sei se vocês já tiveram essa cadeira com o Schneider. Não lembro se ela é desse semestre ou do próximo. Hein, pessoal, me ajudem aí no chat. Ou abre a câmera e fala se quiser. Não escutei, pessoal. Desculpe. O Rodrigo acho que quer falar ali, acho que ele tá com problema no microfone, eu acho, né? Eu vi que deu o áudio, mas eu não escutei direito. Esse semestre não é planejamento estratégico, deixa eu ver aqui. Administração estratégica, talvez? Bom, tranquilo. Independente disso... Marketing 2. Pesquisa de marketing. Não, é diferente, é outro assunto. Mas, por que eu falo isso, né? Existe uma conexão muito forte entre planejamento estratégico, organizacional ou corporativo e, né, a disciplina de planejamento estratégico de tecnologia da informação. Alguns elementos são muito semelhantes, mas a gente vai ver que existe uma especificidade, né, e um motivo por que fazer um planejamento estratégico de TI, certo? Os nossos slides de hoje são curtinhos, não são 9 ou 10 slides. Espero vencer dentro daquele nosso prazo estipulado, e depois a gente pode conversar um pouco mais. Sintam-se à vontade para perguntar, interromper, abrir a câmera. Eu sei que o pessoal, Luan, todo mundo é tímido, eles ficam de meião, deitado, tendo aula, ninguém abre a câmera, tá? Mas não te preocupa, assim, aos pouquinhos eles perdem a vergonha.
Tranquilo, tranquilo. Certo, pessoal? Dúvidas da aula passada? Algum comentário? Quem conseguiu ler pelo menos um dos textos ou foi buscar alguma informação relativa ao que a gente viu? Semestre que vem, pode começar. Execução estratégica. Beleza. Nessa disciplina, Mariane, que vocês viram missão, visão, valores, né, forças externas, forças internas, né, da organização. Nós fizemos no semestre passado, o professor Guilherme. Perfeito, perfeito. Então, assim, vocês vão ver que tem uma certa similaridade na abordagem do conteúdo. Seguindo a nossa apresentação, então, né, vocês vão ver essa figura em especial, eu uso ela em mais de uma das nossas aulas, né? Mas aqui é uma representação da visão de TI no contexto das organizações hoje no mundo, né? O que nós temos, né? O Guilherme Oliveira, desculpa, né, ele fez a disciplina de gestão da informação, né, Guilherme? Tá certo? Guilherme, tá aí? Ele deve ter visto parte desse conteúdo na disciplina, porque ela era um pouco diferente de GTI. Era uma disciplina que a gente falava um pouquinho sobre isso. É aquela tua primeira cadeira? Foi aquela cadeira optativa, lembra? Isso, Elaine? A gente fez lá, eu fiz lá, acho que no primeiro semestre ou segundo semestre que tu ofereceu como optativa. Isso, né? Então, já deve ter visto essa apresentação, não como num todo, mas boa parte dela, e essa figura, com certeza, né? Então, o que nós temos hoje? Lembro dessa figura. Né? Não, tu vai ver que boa parte, porque a gente teve uma aula também de planejamento estratégico naquela disciplina. Apesar dela ser aproveitada, vamos dizer, como GTI, como Gestão de Tecnologia da Informação, ou Tecnologia da Informação, que foi do semestre passado, né? O conteúdo era muito diferente, né? Depois que a gente foi ver que tinha que dava para usar uma como substituta da outra. Mas o que nós temos hoje? Isso é para qualquer negócio, né? A gente tem um cliente na camada de negócio que é multiconectado, distribuído, né? Quase unipresente, né? Ele está presente em quase todos os canais, sejam físicos ou sejam digitais, conectados, né, a diferentes plataformas e a diferentes canais com o nosso negócio, certo? Pode parecer meio mágico tudo isso acontecendo, mas tudo isso só é possível porque existe um conjunto de processos internos nas organizações que entregam, né, um conjunto de serviços de negócio de diversos tipos, tá, para esse cliente, em diferentes canais. Vamos lembrar lá da nossa modelagem de negócios, né, quando a gente falava dos canais. Aqui a gente tem, para cada canal mapeado dentro do modelo de negócio de uma organização, um processo ou um serviço de negócio que faz a entrega daquele serviço ou produto para aquele cliente naquele canal, né, naquele ambiente físico ou virtual. Bom, todos esses processos, né, interligados dentro da organização, entregando esse serviço, eles são suportados por uma camada de serviços de tecnologia da informação, que envolve todos aqueles elementos que a gente viu na disciplina de tecnologia da informação, hardware, software, né, e aquilo que a gente viu, né, na arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação. Quando eu tiro a fotografia, ou eu faço, de certa forma, toda a estrutura, todo o desenho arquitetônico da minha organização, no sentido arquitetura corporativa, eu consigo mapear esses links entre a camada de serviço ou de infraestrutura, entregando serviços de TI para os processos internos, que entregam os serviços, que entregam para o meu cliente o produto ou serviço. Disso eu tiro o meu retorno, seja ele financeiro ou não, né? E o ciclo organizacional permanece funcionando, as operações de uma forma geral. Bom, e a pergunta para isso, né? Por que a gente precisa fazer planejamento
de tecnologia da informação? Antes de eu passar a palavra para que vocês respondam, eu já vou ajudar vocês em algumas respostas, né? O que a gente tem no contexto organizacional quando a gente fala especificamente de TI? Tá? Apesar de ser extremamente relevante, apesar dos CEOs entenderem, né, os executivos entenderem a importância da tecnologia da informação, apesar das pessoas já reconhecerem a tecnologia como um instrumento de trabalho, né, e uma forma de alavancar a competitividade da empresa, a TI ainda é percebida por em torno de 75% dos gerentes de negócio, né, como algo que inspira desconfiança. Por que isso? Primeiro, a gente tem lá questões de dificuldade de entendimento, né, para alguns gestores muito distantes da área de tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, banco de dados, é tudo a mesma coisa. Daí a gente pode, por exemplo, pegar um Axis, né, que é aquele mochinho de dados da Microsoft, né, você sabe aquele mochinho, banquinho, quadradinho, pequenininho de madeira, que o gaúcho gosta de usar para tomar chimarrão, né, um banquinho de dados da Microsoft, né, e compara com o Oracle ou um Postgre, são dois fornecedores de banco de dados diferentes. A diferença é que um deles custa em torno de 2 milhões, dependendo do tamanho da tua empresa, e a outra vai custar 200 mil. E o gerente de negócio pensa, pô, mas qual é a diferença de uma coisa para outra para custar tanto? A falta de entendimento e a falta de entendimento gerada pela própria área de TI inspira desconfiança em relação à tecnologia da informação. Por conta disso e por conta da má gestão da tecnologia da informação, esse artigo, né, que fala dos 40% dos investimentos em tecnologia da informação não dão um retorno esperado, não significa que não deem retorno, mas quando eles são adquiridos como projetos de investimento em TI, eles têm um retorno esperado, né? Lá em 2007, né, no estudo da Harvard Business School, certo? Apontou que esse retorno não vem. Eu tenho lá como gerente, eu vou e digo, não, se nós automatizarmos determinada função da minha organização, ou se nós migrarmos para uma plataforma de e-commerce, né, eu vou ter determinado retorno, e no final, né, 40% dos investimentos feitos em TI não dão o retorno esperado. E da Computer World, né, publicou em 2017 que os projetos em geral de TI, tá, não são finalizados, a finalização deles, né, é de apenas 72%, ou seja, tem quase 30% que não é finalizado, e se comparando 2015 com 2016, a gente tem quase 40% ou 35% dos projetos não sendo finalizados. O que isso significa na prática, gente, nesse contexto? Significa que eu tenho a TI como algo super importante, né? E vamos lembrar que nós somos administradores, mesmo que haja entre nós pessoas da área de tecnologia da informação, né? Como administrador, eu não detenho conhecimento técnico, né, às vezes suficiente para entender todas as nuances e especificidades da tecnologia da informação, né? Mas eu sei que era super importante para a minha organização crescer, para o meu setor, para eu ter competitividade, escalabilidade. Mas, ainda assim, né, ela às vezes tem uma parte que a gente chama de caixa preta, que me faz ter medo de investir, não saber aonde investir, aplicar em qualquer projeto que me dizem que é bom e faz com que eu não tenha um retorno. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Por enquanto, não. Beleza, Rodrigo. Daí vem a pergunta, né, que eu havia feito para vocês. Dentro desse contexto, por que planejar estrategicamente a tecnologia da informação? Vendo na realidade, estrategicamente, é ver o mercado futuro, na realidade, ver as probabilidades de mudança e
que pode ser implantado que vai ocupar essas mudanças para ocupar o mercado. Né? Perfeito, Rodrigo. Exatamente por causa disso, né? Imagina, vamos pensar assim, né? Houve um passado muito distante que a maioria de vocês nem conheceu, uma briga por tecnologia entre Blu-ray e uma outra tecnologia que eu não vou lembrar o nome na época, tá? De vídeo. Na época que se tinha os CDs e locadoras, as blockbusters espalhadas de locação. Vocês nem conhecem, né? Da geração Netflix é tudo streaming. Mas imagina o seguinte, hã? Videocassete entra nessa aí também? É já a geração que estava sucedendo o videocassete, né? O que acontece? Existia, agora me fugiu o formato do vídeo, em vez de ser Blu-ray, mas depois eu posso pesquisar. O que acontecia? VTVX, assim. Uma coisa assim, eu não lembro bem agora. Mas o que era? Eram duas novas tecnologias de vídeo que estavam concorrendo entre si para ver qual delas seria a nova sucessora do VHF, das fitas cassete lá, né? De videocassete. Imagina se tu investiu na outra que eu nem lembro o nome, apesar das duas já não serem mais utilizadas no mercado. Tecnologia é a mesma coisa. Né? Algumas das empresas estão migrando para mobile. Vou trazer agora uma bem para atual. O Lucas não está aí. Né? Não sei se ele conseguiu conectar. Mas vamos pensar assim, ó. Quem está migrando para loja online, venda em mídia social, tem que escolher uma plataforma de mídia social para vender, certo? Ou pelo menos para ser o seu principal canal. Daí a gente tem um universo aí de TikTok, tem Instagram, tem o Facebook, né? Mas já teve Orkut, já teve Google Plus, né? Imagina que tu cria a tua estratégia de tecnologia da informação para suportar determinado canal desses e esse canal deixa de existir, que é o que está acontecendo com o Facebook, entendeu? É o que aconteceu com o Orkut, é o que aconteceu com o Google Plus. Tu, como organização, se vê sem o seu principal canal em virtude de uma escolha tecnológica, tá? Que foi feita de forma equivocada. Vamos pensar na empresa agora que não tem e-commerce, né? Mas que decidiu desenvolver um aplicativo para ela. Houve um tempo atrás uma tecnologia chamada Symbian, que era dos telefones da Nokia, que foi já a grande campeã de vendas de smartphone em uma determinada época, principalmente quando os telefones começaram a se tornar smart. Tá? Imagina que tu desenvolva toda a tua aposte, né? Hoje a gente tenta muito Android e iOS, mas antigamente era caro. Tu criar um aplicativo para uma, tu não criava para outra. Tu apostava naquele mercado e depois, quando tu tivesse dinheiro, se tu é uma empresa pequena, simplesmente deixou de existir, né, a Symbian, o Symbian, na verdade, e a Nokia. Então, essas escolhas tecnológicas, elas têm que pensar no fator de obsolescência da tecnologia ou até mesmo no fator extinguir determinada tecnologia. Por quê? Porque eu vou ficar desamparado. Imagina eu ter toda... Vamos lá, volta lá para aquela nossa figura. O quê? Imagina que toda essa camada... Deixa eu ativar o pointer. Aqui, ó. Imagina que toda essa minha camada aqui, ó, de tecnologia, ela é composta de sucessivas escolhas e decisões. Imagina que eu decida por algo que deixa de existir e a minha empresa está toda apoiada em cima dessa tecnologia. Bom, foi um erro estratégico, um erro de planejamento estratégico de tecnologia da informação. Certo, pessoal? Consegue entender o porquê? Fácil, né? Explicando. Ok, pessoal? Ok. Bom, conceituando, então, a gente faz um planejamento estratégico para garantir que exista um alinhamento estratégico entre a tecnologia, o planejamento estratégico de negócio e o planejamento estratégico de tecnologia da informação.
Enquanto o planejamento estratégico do negócio, ele está pensando aonde eu quero estar daqui a 10 anos como empresa, o planejamento estratégico de TI tem que responder de que forma eu vou suportar a organização tecnologicamente, em termos de hardware e software, daqui a 10 anos. Ok? Assim, né, a gente tem um alinhamento estratégico entre o plano de negócio, o planejamento estratégico de TI e o planejamento estratégico de negócio, né, à medida em que o planejamento estratégico de TI ele deriva, né, ele é desenvolvido, tá, como parte conjunta da estratégia do próprio negócio, certo? E a gente avalia o grau o nível de alinhamento através do grau no qual a missão, os objetivos, né, e os planos de TI refletem e suportam, né, a missão e os objetivos de negócio. Né? Então, assim, quanto melhor for o meu planejamento estratégico do negócio, né, mais informação eu vou ter para poder produzir um bom planejamento estratégico de tecnologia da informação. Professor, como é que eu faço um planejamento estratégico de tecnologia da informação? Na sequência, a gente vai ver que tem alguns modelos. Mas, de maneira geral, a metodologia que a gente utiliza para fazer um planejamento estratégico de tecnologia da informação, ela é muito similar à que a gente utiliza para fazer o planejamento estratégico de negócio. O que muda são alguns objetos de decisão, né, alguns elementos, né, que eu tenho que me preocupar, que o negócio não se preocupa e vice-versa. Né? Mas, de maneira geral, quem faz um planejamento estratégico organizacional tem condições, sem envolver as pessoas certas, de fazer um planejamento estratégico de TI. Por que é importante, né? Vamos pensar assim, imagina uma empresa querendo trabalhar com internacional, ou melhor, vamos trabalhar com um conceito chamado omnichannel, tá? Que é a maioria das empresas, principalmente de marketplaces, né, e mega store, como Magazine Luiza, Amazon, elas têm essa ideia de onipresença, né? Estar presente, omnichannel, ou seja, em todos os canais, estar em todos os canais de contato com o seu consumidor, tá? E, para isso, ela tem que estar presente em todos os devices, por exemplo, físicos, né? Todos os locais físicos e todos os devices que existem. Daí a gente está falando de criar estratégia para que tu consiga estar no Android, no iPhone, no Windows, no browser, no Chrome, no Safari, tem que ser compatível com o extinto IA, não sei se até a nova versão do IA lá que mudou o nome, né? Mas tu tem que criar, né, dentro da tua TI, uma capacidade de suportar essa estratégia. Não adianta tu, por exemplo, adotar tecnologias que não suportem o negócio, por exemplo, né, estar presente no iPhone, por exemplo, através do iOS. A pessoa não consegue acessar via iOS. Isso implica diretamente na capacidade de entrega do negócio, naquela camada que a gente falou, né? Então, para que eu consiga fazer isso, é importante, né, que os principais fatores, né, do retorno de investimento, de agregação do negócio, né, estejam sendo entregues e suportados pela minha tecnologia da informação. Né? E é importante também a gente determinar, ou saber que não é somente software e hardware, né? Usar bem software e hardware, mas sim usar de forma que tu consiga alavancar as estratégias de negócio, né? E mais ainda, que não impeça elas de... Boa noite, Lucas. Que não impeçam ela de evoluir dentro do planejamento estratégico da própria organização. Tranquilo, pessoal, até aí? Perfeito?
Seguindo o baile, então. Bom, para isso existem alguns modelos, né? Eu vou falar de dois modelos que também estão, eu acho, nos artigos que eu postei na nossa disciplina. O primeiro dele é do Anderson e Van Cartman, lá de 1993. Então, vocês veem que não é algo tão novinho. O que a gente tem, né? Enquanto a estratégia de negócio, tá? Ela tem como escopo o próprio negócio, né, e as competências distintas do negócio, ou seja, né, tu tem negócios que às vezes não são conectados, vamos dizer, mas são dentro da tua empresa objetos do teu negócio, escopo do teu negócio, né? Tem o objetivo de direcionar ou determinar a direção do negócio, para onde o negócio vai. O planejamento estratégico, ele tem como escopo a tecnologia em todos os seus aspectos, seja um hardware, seja software, né? Enxerga a organização por meio de competências sistêmicas. Lembra que a gente viu na arquitetura que quando a gente fala na visão de enxergar uma organização com os olhos da TI, a gente enxerga através da teoria dos sistemas, em que a organização ela é um sistema composto por vários elementos interdependentes, né? E tem como foco o planejamento estratégico de TI, ou a estratégia de TI, determinar a direção da TI, de forma que exista, mesmo que em paralelo, uma condução no mesmo sentido. Para isso, né, vamos pensar assim, existe um elemento cruzado, no qual a infraestrutura e os processos organizacionais de negócio, certo? Eles direcionam o escopo da tecnologia. Por quê? Lembra da camada que eu falei? O serviço de TI, ele se conecta direto com a infraestrutura e os processos organizacionais, porque eles são praticamente os pilares que suportam isso, né? Tranquilo, pessoal? Por outro lado, né, de acordo com as estratégias do negócio, eu vou no sentido de adequação à estratégia de TI, é que eu determino a infraestrutura e os processos de TI. Voltando lá para aquela nossa primeira figurinha, vou fazer isso várias vezes, tá? Ou seja, enquanto esses processos internos, tá, eles determinam a infraestrutura de TI, tá, e junto com esses serviços, ok? A infraestrutura, volta lá agora para outra apresentação. A Elaine falou ali que é muita informação, isso que é resumo, Elaine. Enquanto aquela camada de baixo, mais de baixo que a gente viu é essa, ela suporta esses serviços, né, de negócio, ela tem que estar alinhada, né, com a estratégia de TI, né? E a integração funcional entre esses dois elementos. Eu preciso que o meu RP entregue os processos, eu preciso que o meu site ou minha aplicação de vendas, né, se conecte com o processo de vendas. Às vezes a gente não consegue dissociar isso, mas a gente tem que lembrar, às vezes, que o processo é maior que a tecnologia. Eu tenho lá meu processo de vendas, meu processo de pagamento, né, ele é maior que a minha tecnologia, ele é previsto dentro de uma camada de negócio, mas ele é suportado pela tecnologia. E muitas vezes isso se confunde. Ok, pessoal? Sobreviveram? Elaine? Bota no repeat. Estou tentando fazer anotações aqui para acompanhar. Okay. Desculpa, Elaine, perdão, falei bem na hora. Não, eu disse que eu fico te ouvindo e tentando anotar palavras-chave assim que me faça, depois que eu for rever, eu conseguir processar um pouco mais do conteúdo. No final, só com revendo o vídeo mesmo.
no final, sabe aquelas coisas assim, tipo série, tipo Dark, assim, na Netflix, Lock and Key, assim, no final tudo faz sentido, né? Durante o processo é muita informação, muita coisa, mas tenho certeza que no final da disciplina, quando vocês começarem a revisar, você vai ver que uma coisa conecta na outra e não é tão difícil. É que vocês não estão acostumados com essa linguagem especificamente, porque ela tangencia um pouco a parte técnica da tecnologia. Mas seguimos o baile. Espero ainda ter dessa disciplina pessoas que... Bom, o Rodrigo já é, né? Mas, assim, outras pessoas que queiram ficar na tecnologia da informação como gestores. Bom, no modelo do Aldir Budbeck, tá, ele trabalha mais voltado ao planejamento estratégico de negócio, emergindo, a gente lê essa figura um pouco da esquerda para a direita e a outra um pouco da direita para a esquerda. Então, o que acontece, né? Existe um processo decisório, né, que gera conhecimento e gera aprendizado organizacional, né? E existe já um arcabouço de aprendizado organizacional que alimenta o planejamento estratégico, né, de sistema da informação, através de fatores externos e internos da própria organização. Do outro lado, existe o planejamento estratégico de negócio, com suas necessidades e orientações e direcionamento, né? Quando eu conecto o planejamento estratégico de sistemas de informação ou de tecnologia da informação com um planejamento estratégico de negócio, quando eu faço com que haja essa conversa constante, tá? Eu tenho o alinhamento, ou teria, né, um alinhamento estratégico de TI, que é um dos principais objetivos de se fazer o planejamento estratégico de tecnologia da informação. Certo, pessoal? Esse modelinho é um pouco mais simples, mas eles trabalham os dois modelos, vamos dizer assim, tanto o anterior quanto esse, com a mesma visão, de que, querendo ou não, eu só posso ter um planejamento estratégico de TI bem elaborado se ele alinhar-se às definições e direcionamentos ou do planejamento estratégico de negócio. Ok, pessoal? Seguindo. Né? Então, em relação a esse alinhamento, né? Então, é necessário nós pesarmos que existe uma necessidade de adequação e integração de forças que são internas e externas ao planejamento estratégico de TI, certo? Porque existe uma necessidade, um conjunto de interesses da própria área de tecnologia da informação dentro da empresa, né? E existe necessidades do negócio e de fora do negócio que imputam força nesse meu planejamento estratégico, né? Um dos desafios da integração funcional naquela camada, a integração da infraestrutura de TI com a infraestrutura de processos de negócio, né, é tentar criar um relacionamento horizontal entre as funções de negócio e balancear a estrutura organizacional versus a arquitetura de TI, né, os processos operacionais versus as tecnologias da informação, as pessoas e seus interesses e os usos, né, que são dados às tecnologias da informação. Né? O que significa estrutura organizacional e arquitetura de TI? Vamos pensar numa coisa bem simples, tá? Minha empresa começou a crescer, ok? Eu uso um software, optei por utilização de um software que tem 200 licenças simultâneas de uso. Tá? E amanhã minha empresa decide contratar novos 100 usuários, ou 100 pessoas, né? Que vão ser usuários desse sistema, que já está com suas licenças limitadas, né? Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu posso vir a contratar pessoas que não vão ter como trabalhar, porque elas não têm, tá,
Eu tenho uma posição dentro da estrutura organizacional, mas dentro da arquitetura de TI não foram previstas estruturas, né, que suportem a estrutura organizacional. É um exemplo simples, tá, gente? A mesma coisa pode acontecer nos processos operacionais versus tecnologia, né? Daqui a pouco me planejei para Black Friday, né? Mas não estava preparado. Os meus servidores não estavam preparados, desculpa, para a quantidade de acessos que eu tive, e em virtude da quantidade de pessoas que tentaram acessar meu site, derrubei. E dentro da Black Friday, eu perdi X milhões ou R$ 1.000 de vendas. Por quê? Falta de planejamento da tecnologia versus processos operacionais. Vou dar um exemplo real de administração pública. Decidi cortar custos como negócio, fazendo a substituição de softwares de edição de texto e planilhas, conhecidos Word, Office e Excel, né, por licenças open source, que são aquelas livres, né, que eu não pago nada. E vou substituir. LibreOffice do Linux. Isso, o LibreOffice, BROffice, aquelas coisas que todo mundo adora, só que não. Só quem gosta é o cara que Pirata fez Office. os caras aí. Hã? Pirata Fala, Office. Como é que é o nome? Pirata Office. Não, eu não sei se tem um nome chamado Pirata Office. Não, é o Windows falsificado que a gente usa lá na empresa. Não, Pirata. estamos indo pelo processo legal, né? Eu vou chegar nessa parte do Pirata Office. O que acontece, né? Do nada, a empresa vai lá e desinstala o pacote Office dos... Isso, assim, ó, qualquer semelhança com um caso real de um banco estatal do estado do Rio Grande do Sul, mas eu não posso dizer o nome, tá? É mentira. Tá? Eu nego. E eles decidem, assim, do nada, trocar todo o pacote Office que existia nas máquinas dos usuários por esses Open coisa, né? Open isso, Libre aquilo. Na verdade, era o LibreOffice, tá? O que acontece com as pessoas? As pessoas não estavam acostumadas a usar, elas já tinham uma lógica de utilização dos recursos, né? Uma rotina de trabalho. E o que acontece? Elas não conseguem fazer o simples, redigir uma ata, fazer uma planilha, um relatório, e elas apelam, às vezes, para o que nem o Thiago falou, o Pirata Office, né? As licenças... Só tem livre, ainda tem LibreOffice nesse banco, o Guilherme, eu sei que tu tá... Eles não deixam nem usar o do Google lá. Não mais. Dá aquela migração de gente pirateando coisa ou não conseguindo trabalhar mesmo, porque hoje, eu vou ser honesto, tá? Isso já faz 15 anos quando eu vi isso acontecer, né? É por aí, uns 15 anos já, que teve essa migração, e na época foi horrível, porque foi total falta de planejamento estratégico de tecnologia da informação e total falta de compreensão do negócio da área de TI, né? E não levar em consideração a resistência das pessoas no uso de tecnologia da informação. Hoje talvez funcione, porque a pessoa já entra, né? Ou as pessoas que entraram nesses últimos 10, 15 anos foram tendo que aprender já a trabalhar nisso, né? Mas teve muito na onda do open sourcing, é tudo de bom, né? Teve muita empresa, principalmente pública, cortando custos, substituindo tudo por Linux, substituindo tudo por LibreOffice, né? Mas tem uma série de questões de segurança e de usabilidade em relação às pessoas que deveriam ter sido levadas em consideração. Então, o planejamento e o alinhamento estratégico entre negócios e TI serve para pensar isso. Não que não pudesse ser feito, mas deveria ser pensado no impacto da relação entre pessoas e o uso de tecnologia da informação. Ok, pessoal? Ok.
Nesse caso aí que tu colocou da migração, de repente, se eles tivessem colocado na ponta do lápis o custo para ensinar, né, os funcionários a usarem esses novos piratas Office aí, ia sair até mais caro do que fazer a migração, né? Exato, né? Tem dentro do projeto de tecnologia da informação, assim, principalmente de adoção, né, se faz esses cálculos. Possivelmente, a longo prazo não sai mais caro, Lucas, mas a curto prazo tem um custo que eles não tinham identificado, o custo de inoperar, né, a parte do negócio, né? Imagina, assim, a pessoa não conseguia editar Sim, uma sim. planilha, né? Só isso aí já é um custo E a para a morosidade organização. também. Desculpa, Rodrigo, hoje meu áudio está baixo, não sei se é meu esforço. E a morosidade também do sistema. Isso? Mas lá no hospital só não muda para um LibreOffice por causa do certificado de segurança que tem que ter no sistema, por causa da ética médica e ética com o paciente e tudo mais. Senão também... Muitas das organizações públicas que fizeram essa adoção meio do nada, eu na época, né, que isso aconteceu no Banrisul, eu era militar, e o Exército adotou isso também. Literalmente, assim, de um dia para o outro, estava o cara com o pendrive, o USB, vindo instalando Linux nas máquinas, tá? E já com LibreOffice por cima do Windows, e já era, né? E diferentemente do Exército, né, que o negócio é literalmente mandado, as pessoas vão indo, não tem muito o que tirar. Outras empresas públicas que tiveram essas questões, a gente no Exército teve esse problema porque a gente trabalhava com licitação online, e os documentos precisavam de certificação digital, e uma coisa não conversava com a outra, daí tiveram que dar um rollback, né, e voltar para o Windows com as coisas que tinham antes, pelo menos em algumas áreas, né. Outras empresas públicas e privadas que tentaram essa estratégia voltaram simplesmente porque, por mais legal que seja, tem alguns aspectos de segurança, né? Um código aberto, né, é um código aberto, apesar de ser mais seguros, se bem... que essa parte é mais técnica. Pensa assim, um Linux, vou falar do Linux, um Linux ele é muito mais seguro que um Windows, né? Vamos pensar assim, quando tu configura um servidor em Linux, é como se fosse um prédio com todas as janelas fechadas. E tu abre as janelas que tu quer, né? O Windows é o contrário. Ele vem com todas as janelas abertas e tu fecha as que tu quer. Então, é mais fácil tu esquecer de fechar uma janela numa plataforma Windows do que tu esquecer de... É mais perigoso, na verdade, tu esquecer uma janela aberta do Windows do que tu esquecer de abrir uma janela no Linux. Mas... isso é uma discussão um pouco mais técnica. Eu usei muito tempo o Linux, né? Trabalhei numa desenvolvedora de software que a base era Linux. Né? Luan, tranquilo? Sim. Beleza. Seguindo o baile, então, pessoal, alguns elementos, né, eu não vou passar por todos, até para não ficar muito moroso, mas, assim, são 4 etapas, vamos dizer, que a gente precisa pensar quando a gente está falando do alinhamento estratégico. O contexto organizacional, né, com todos os seus elementos, né? Desse contexto organizacional, eu tenho que pensar naquilo que faz sentido quanto modelo de planejamento estratégico para o meu negócio e usar o mesmo modelo e o mesmo direcionador para a construção do meu planejamento estratégico de TI, pensar nas etapas e no processo de planejamento e no contexto em que esse planejamento vai se dar ou vai acontecer. Tá? Dentro desse contexto e desse processo de planejamento, a própria formulação do processo tem algumas variáveis que têm que ser consideradas, né? Então, identificar e certificar que todos as pontas, né, ou todos os elos, né, os nós entre planejamento de negócio e planejamento de TI estão sendo contemplados, inclusive aqueles que eu vou decidir não contemplar. A gente vai ver a aula que vem a governança, tá? É aquela aula que vai ser um pouquinho mais tarde, não esquecendo disso, né? Mas a gente vai ver na aula que vem uma coisa importante que é eu tenho que decidir sobre tudo, inclusive decidir sobre aquilo que eu não quero decidir. Estrategicamente, né, não é ruim
tu não deliberar sobre uma coisa, é ruim tu não saber que tu não está deliberando sobre aquilo. Faz sentido, pessoal? E uma coisa que... Sim. Obrigado, Lucas. E uma coisa que é importantíssimo, e o Mintzberg, na área de planejamento, já falava, né, o próprio Kotler, o melhor planejamento estratégico é aquele que é implantado. Por quê? Planejamento estratégico, seja de TI ou seja de negócio, não é para ficar no papel, é para ser implementado, constantemente monitorado, avaliado, reformulado e, de forma contínua, levando a organização para algum lugar, de preferência o lugar desejado. Certo, pessoal? Dentro da perspectiva estratégica, né, então, a aderência aos objetivos estratégicos, né, explícito no planejamento estratégico e no planejamento de negócio de TI, contribuir, pensar assim, né, pensar na contribuição para o atendimento e o atingimento das metas compartilhadas entre esses dois elementos, contribuição, né, da própria TI para reforçar o posicionamento estratégico, seja ele um posicionamento por diferenciação, foco ou custo, né? Tudo isso a TI tem o papel de contribuir. Dentro da perspectiva ainda de negócio, pensar na aderência às práticas de gestão, né? Pô, eu tenho uma organização que ela está exposta a legislações como a conformidades, né? Como a Sarbanes-Oxley, por exemplo. Né? Eu tenho a SLAs ali, né? Service Level Agreement, que são contratos de nível de serviço que a minha TI tem que contemplar. Aderência a boas práticas, né? Lembrando que essa aqui é a sopa de letrinhas para vocês. Não vou explicar o que é, vou deixar vocês pesquisar e depois me perguntar, viu? Mas, por exemplo, aderência a modelos de boas práticas de gestão de tecnologia da informação, como ITIL, COBIT, SCM, CMMI e outras que existem, né? E qual é o nosso maior desafio, então? Dito tudo isso que eu falei até agora, né? O primeiro desafio é garantir que haja um elemento estratégico. Vocês viram que todo o meu discurso até agora, toda a minha fala, foi em garantir que exista, né, um alinhamento na direção entre o planejamento estratégico do negócio e o planejamento estratégico de TI, ok? Né? O desafio do futuro, e isso é muito importante, é do alinhamento para a integração. E o que é uma integração entre o planejamento estratégico de negócio e um planejamento estratégico de TI? Enquanto o alinhamento estratégico tem planejamentos distintos que caminham na mesma direção, num planejamento integrado, que é o que as empresas hoje necessitam, tá? Eu tenho um planejamento estratégico de negócio que já tem na sua origem, no seu cerne, o direcionamento estratégico da tecnologia da informação. Hoje, um dos principais ativos organizacionais são os seus recursos tecnológicos, seus dados, suas informações que estão dentro e armazenadas dentro de TI. Fazer esse planejamento ser único e unidirecional, né, é o grande desafio como administradores que trabalhem na área de tecnologia da informação para vocês. Ok, pessoal? Falei. Dito tudo isso, encerro a parte da apresentação da aula de hoje. Ok, pessoal? Como estamos aí? Sobreviveram? Sim. Deixa eu ver aqui que era só. Mas dentro, 8 minutos ainda para a gente conversar ainda. E aí, pessoal, o que acharam do conteúdo? Além de extenso, é óbvio. A Elaine sempre fala a mesma coisa. Olha, na questão das duas tem que ser alinhada, com certeza, porque é o meio que tu vai fazer acontecer o teu negócio, né?
Vocês conseguem conceber um negócio sem uso de tecnologia da informação hoje? Hoje não. A não ser o jogo do bicho. Olha, vou te dizer que Ele já é E mesmo informatizado. assim o sorteio. ele O já é sorteio é informatizado, pelo. tá? Sim, sim. E mesmo assim o sorteio já tem que ser pelo informatizado. Né? Não existe hoje. A gente até pode começar uma coisa, né, informal, tentando não usar a tecnologia da informação. Mas hoje tu vai ver, tá? Vou dar um exemplo simples. Tem gente fazendo malabares no sinal com uma plaquinha assim, né? Ah, sou ator circense, né? Não tenho emprego. Esta é minha chave do Pix. Já Então, vi uns meu, o 3 cara assim. tá literalmente vendendo sua arte na sinaleira com um Pix, né? Então, assim, a gente tem que ter para nós que é praticamente impossível tu prosperar enquanto negócio, né? Se tu te alienar da tecnologia da informação. Não importa a área, mas eu quero ser do RH. Bom, hoje as ferramentas de processo seletivo, que identificam as melhores pessoas, que cruzam os dados, são ferramentas de TI, tu tem que saber escolher, né? O Guilherme botou ali, ambas estão interligadas para o sucesso de uma organização. Exatamente, né? Esse é o nosso desafio, né? A nossa disciplina, ela trata muito disso. A gente vai ver vários pedaços desse desafio, né? Mas, assim como construir o planejamento, a arquitetura que a gente viu na aula passada, é extremamente importante. Não importa, né? Vamos lá, a gente podia estar falando agora aqui especificamente de um nicho, ou de algum elemento tecnológico. Poderia falar especificamente de e-commerce, mas, como administradores, vocês podem trabalhar em partes da organização que nem tangenciam, nem tocam no e-commerce. Agora, todas essas partes que a gente está trabalhando, e principalmente essas 3 primeiras aulas, as 3 não, as 4, a primeira foi de apresentação, mas que a gente viu na aula passada, arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação. O que a gente viu hoje, planejamento estratégico de TI e SI, né, integrado ao planejamento de negócio. E o que a gente vai ver na aula que vem, que é a parte de governança, isso compõe um tripé, gente, eu vou voltar nisso, vou falar isso de novo na aula que vem, mas compõe um tripé da parte mais alto nível de TI, de administração de sistemas de informação, né? Quem faz esses 3 elementos dentro da organização voltado à tecnologia, geralmente é lá o CIO, né? O Chief Information Officer, né? Que é o executivo de tecnologia da informação. Ok, pessoal? Como é que estamos? E só um comentário, né? Como o senhor falou, né? A TI está presente em todas as áreas, né? Em todas as categorias, tanto no ambiente, no espaço operacional, quanto os mais altos, né? Se for parar pé, por exemplo, né? Hoje até no meio público também tem bastante tecnologias que podem ser inseridas no dia a dia até das pessoas, né? Se for para pensar, onde eu fiz o estágio por algum tempo na parte dentro da FURG mesmo, né? Então tinha a secretária que ela já fazia as reuniões e aí tu tem que fazer a transcrição da ata, né? E antes era tudo manual e hoje já tem ferramentas que elas utilizam já para fazer a transcrição, então não precisa mais escrever, enfim, tem várias ferramentas que estão aí presentes desde o nível, né? Mais operacional, tanto como estratégico também, que tu precisa ter uma base maior, né, de conhecimento aí para definir dentro de uma empresa aí o sistema, qual o melhor sistema usar, né? Enfim, hoje tu consegue ver em Dentro da todos os tua área, níveis, né, né? Luan? Assim, não acadêmica, mas da tua área profissional, né, tu trabalha com tecnologia para agroorgânicos, Sim, né? sim, sim. Então, é uma parte que, às vezes, o cara, não, mas o Zezinho lá no campo, né? Tem gente, tem famílias, né? Eu trabalhei em setor da patrulha mesmo com famílias que têm mapeamento, zoneamento das áreas, controle, tudo, que hoje ainda é manual para alguns, para outros já é automático, em sistema e assim por diante, né? Então, tem muito campo, né, para Hoje, avançar em termos de planejamento. e hoje é muito engraçado que é diferente, as coisas estão mudando, né? E hoje
a gente, claro, a gente está em fase de crescimento, mas a gente está escoando aí quase 500 quilos de morango sem ter um ponto fixo, sem ter um escritório, sem ter nada, né? A partir simplesmente da internet, do e-commerce, entendeu? Então a gente só fica aqui planejando de casa, tu precisa de um notebook ali, tu precisa de um celular e só isso, entendeu? Então tu fica só manejando, fazendo esses manejamentos aí. E para te ver a importância, né, que tem, na verdade, ela já tinha uma importância, agora com a pandemia, né, torna-se essencial. Acelerou, né? Eu acho que essa a gente vê todos os especialistas, né, de forma geral falando, né? A pandemia ela acelerou uma mudança. Isso é bom por um lado, alavancou o crescimento de muito, mas está criando, e daí isso também é sendo um problema, também é uma oportunidade, está criando uma série de exclusões digitais que, né, cabe a nós, futuros administradores, futuros empreendedores aí, solucionar, né? Como é que a gente resolve o problema desse cara que eu falei que ele é concorrente no mercado em que o vizinho dele usa tecnologia e ele não usa, ele usa papel, né? Se eu perguntar para vocês, né, de 100 respostas, 100 vamos dizer que o cara com TI tem mais chance de prosperar, sem dúvida nenhuma, né? Lá no hospital tem um anestesista que ele tá plantando o nosso pecan em Camaquã. Tá? Ele já tá com 15 hectares, se não me engano, de nosso pecan lá. E faz 2 anos que ele começou a colher. Isso já faz anos que ele tá plantando, então, né? E sabe quantos funcionários que ele tem nesses 15 hectares? 3. 3 funcionários. O resto tudo é automatizado. Tanto a colheita quanto é tudo monitorado via câmera. Ele tem o celular dele e vê ali na hora. Não precisa nem estar lá. Pra ter uma ideia. Ele é professor da URGS, é anestesista e está investindo isso aí para a geração futura, para os filhos, né? Porque na realidade a colheita da nós é 20 anos, mais ou menos. E alimento em si, né, é um mercado. O Brasil não é o celeiro do mundo, que nem a gente fala, mas a gente é um grande produtor, tá? Mas o que acontece? A gente tem um potencial, né, e o nosso agro ainda não é pop, apesar de pop, ele pode ser melhor, tá? Ele pode ser a gente tem um potencial nesse ramo da agroindústria de se tornar um dos maiores produtores do agroconsciente, agroecológico, né? Falando dessa forma assim. E a TI é, sem dúvida nenhuma, uma grande aliada, né? Isso lá em 2010 ainda, quando tive aula com o Jansen, na época veio o mundo, né? Ele era CIO da Yara, e ele já falava, por exemplo, de investimento em tecnologia da informação que a Yara Fertilizantes fazia, que é monitoramento via satélite, aplicativo. Sabe aquelas colheitadeiras não, as plantadeiras, aquelas, né, que colocam a semente na terra, com um monitoramento via satélite. O satélite tirava uma foto do solo, determinava, né, quais regiões tinham mais necessidade de determinado tipo de fertilizante, e a maquininha ia plantando automaticamente, guiada, né, por um sistema de GPS automático, plantando a sementinha com o fertilizante que naquela região era mais necessário. E aí ela troca sozinho. Então, lá em 2010. Hoje a gente pega, por exemplo, lá não existia drones, viu, gente? Hoje existem drones. Tu tem um monitoramento, cercamento eletrônico de uma propriedade rural, onde tu pode fazer todo o mapeamento do solo, controle de pragas, né, através de drones. O que precisa? Gente que desenvolva tecnologia para isso. Melhores as que já existem, implementem. É assim que ele faz, só com drone lá agora. Ele tem um funcionário fixo, na realidade, todo ano, né? E esses 2 ou 3 é mais para colheita e para o embalagem, coisa assim, que tem que fazer sazonal, né? Sim, só fica acompanhando ali, assim. Ele fez todo um galpão de beneficiamento também já. Tá? Investimento, ele já investiu quase 2 milhões já, mas nessa plantação. Não é barato, né? Não. Pessoal, diga aí.
Não, é que eu estava pensando assim, realmente não tem como fugir da tecnologia e essa aceleração dela, a gente está vendo pelo lado glamuroso e extraordinário, que realmente é, né? Mas eu fico pensando também no outro lado, né? Porque toda essa tecnologia assim disparada, ela traz um alto nível de desemprego, né? E eu acho que essa mesma tecnologia tinha que trabalhar de alguma forma para dar esse amparo também para essas pessoas que estão sendo praticamente excluídas do mercado, né? Esse mesmo exemplo ali que o Rodrigo trouxe lá do, do cara lá, né? Ele tem 3 funcionários para fazer um serviço, sei lá, que seria de quantas pessoas, né? E isso não é só esse, acho que todas as empresas visam esse alvo, né? Menos mão de obra e mais lucro, o que acaba retendo o valor para menos pessoas, e então o que cresce a desigualdade de distribuição de renda, né? No nosso país, que já tem esse problema bem agravado, eu acho que tem que ver esse outro lado também, né? Não sei de que forma, mas teria que ter também essa outra um contraponto aí, né? Não, eu concordo, Elaine, que existe assim, a construção de um cenário de exclusão, principalmente exclusão digital, assim, à medida em que as coisas vão avançando. Por outro lado, né, se tu for pensar assim, eu vou dar um outro ponto de vista. Existem, tá, em torno de 15 mil a 30 mil vagas de tecnologia da informação só na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Contando toda a nossa região. 15 a 30 mil vagas de TI disponíveis. Não tem gente qualificada, não é gente para desempregada querendo, não. E não tem gente qualificada. Da mesma forma, aquele cara que perdeu o emprego porque ele operava um trator e agora quem opera é um satélite, tem muito cara que sobe até Goiás porque ele foi lá e estudou como operar, né, uma daquelas colheitadeiras enormes de soja e tira sempre, às vezes, 100 mil reais num 3 meses de colheita lá. Mas exatamente, professor Guilherme, tu está falando de uma pessoa que vai operar uma máquina que está substituindo a função de quantos funcionários? Ele está substituindo vários funcionários. Esses funcionários, eles têm que, várias pessoas, vamos dizer assim, essas pessoas têm que voltar e se qualificar para voltar para o mercado de trabalho. Esse é o problema. Né? Não, mas eu falo sempre por mim, eu acho que meus colegas já me conhecem, a minha frase é essa, falo sempre por mim. E eu digo assim, eu sou uma mulher de 40 anos, não tive acesso à tecnologia até bem pouco tempo, então, tirando matemática, essa cadeira tua é uma das mais difíceis para mim, porque eu não tenho essas habilidades e esses conhecimentos. E assim como existe um nicho muito gigante de pessoas que não têm essa conexão com a tecnologia. E agora, hoje, entrar num mercado para aprender, para desvendar esse mundo, competindo com essa geração que já nasce com um tablet na mão, já nasce com um celular na mão, é muito complicado. Eu sei que existe muito trabalho, como tu está falando, existe muita vaga e não existe qualificação, né? Mas a qualificação está vindo, né? Essa geração que já está nascendo dentro dessa tecnologia. Mas e essa nossa geração mais antiga que não tem condições de competir? Eu estou aqui nadando assim com o narizinho. Agora. Eu estou aqui com o narizinho nadando nesse mundo com o narizinho para fora só, sabe? Mas eu vou botar nos dois chapéus agora. O primeiro chapéuzinho vai ser do capitalista, tá? O capitalista vai dizer assim, ó, sem dúvida nenhuma, isso é um problema que acontece, mas tem muitas vagas
né? E tu tens, por exemplo, o diferencial competitivo que a nova geração não tem, que é tu trabalha. Aí as pesquisas dizendo que o pessoal que tem em média 25 anos, né, tem medo de trabalho, se frustra fácil, tem uma série de problemas relacionados a trabalhar. Então, tu tem uma outra vantagem, tu só não está te enxergando com essas vantagens ainda. Tá? E hoje, por exemplo, com o crescimento do comércio eletrônico, dos marketplaces, tem gente que tira 3, 4 mil reais respondendo e-mail, né, em home office. Só no saque ali, pega aqueles literalmente, viu, gente? No dia que vocês quiserem chutar o bar, vou viver na praia, né? Comece a catar os serviços remotos que existem, tendo um pouquinho de conhecimento para escrever um e-mail, vocês tiram aí R$ 5 para responder um e-mail. Bom, faz as contas vocês de quanto vocês conseguem responder por dia. Esse é o papel do capitalista. 60 sem ganhar. Hã? Eu respondo uma média de 60 e-mails por dia, só no amor ali, no meio do tumulto. Dentro do teu custo fixo, né? Agora eu vou botar o chapéu do socialista, entre aspas. Não tem nada a ver, viu, gente? É só para brincar mesmo. Mas vou botar o papel, na verdade, de quem trabalha com a administração pública. Esse teu problema, Elaine, não é um problema que só tu enxerga, né? O mundo enxerga isso, existe já em algumas sociedades mais evoluídas, né, a criação do que eles chamam de uma renda universal mínima para as pessoas que não terão como acessar os novos postos de trabalho. Não é nem porque não são qualificadas, que nem tu está dizendo, é porque não vai existir mesmo, não existe. Vai chegar um momento, por exemplo, que quem é motorista não vai ter onde trabalhar. Não é porque o cara ele pode escolher, não vai ter, não vai ter tempo suficiente. E só que essas pessoas, elas, daí assim, para o mercado como está exposto hoje, o próprio governo vai ser responsável por administrar coisas semelhantes a Bolsas Famílias, que hoje é só para pessoa de baixa renda, mas que, por exemplo, já existem em países como Suécia e Finlândia, né, um salário. Tu consegue vislumbrar isso para o Brasil? Já existe para o Brasil, se tu for pensar. Não atende à qualidade de vida das pessoas, mas já existe. Tu fala do Bolsa Família? De sim, R$200? Sim, não, já existe, não, o que estou dizendo, não atende o padrão de vida de uma família normal, né? Na verdade, é uma ajuda hoje ainda, mas não atende nem o padrão de vida de uma pessoa, quanto mais de uma família, né? Eu sei disso, Elaine. Eu estou dizendo assim, mas já existe. O que tem que melhorar? Tem que melhorar justamente essa lógica de conseguir fazer com que esse recurso garanta não só a subsistência dessa pessoa, mas garanta qualidade de vida para essa pessoa, que é o que existe, o que está sendo pensado. Não é um problema. Vamos pensar assim, por outro lado, agora vou usar o próprio socialismo contra ele, assim, no seu conceito, tá? Um dos maiores problemas que é a mais-valia, né, colocada por Marx é justamente a exploração do patrão da mão de obra, né, que ele não importa o quanto tu ganha de salário, teu salário pode ser 20 mil, o patrão sempre vai ganhar mais do que tu. Essa é a lógica. Agora vamos imaginar, Marx não viveu numa sociedade digital, onde eu tenho, né, não vou falar do Uber porque o Uber é uma exploração, mas imagina que eu tenho uma fazenda de leite, né, que eu e meus 2 filhos cuidamos lá de 60, 70 vaquinhas, e que todo o processo de extração do leite até a venda do leite é automatizado. Né? Eu não estou explorando ninguém a não ser a vaca. Né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco nisso. Querendo ou não, né, o mercado está aí para dar lucro para as empresas que visam lucro, né? E para dar retorno para aquelas empresas que têm outro tipo de retorno que não seja lucro. Tem espaço para todo mundo. Né? O desafio não vai ser por causa da tecnologia, é isso que eu estou querendo dizer, tá, Elaine? Né? Esse desafio não é por causa da tecnologia que está gerando isso. Na verdade, está gerando isso
por um modelo de sociedade que existe que não se sustenta. Eu vou dizer assim que, em partes, eu concordo contigo, mas em partes eu discordo de ti também, tá? Minha opinião. Não, mas, ok. Não, só estou dizendo assim, a gente poderia não ter. Acabou a tecnologia, agora eu tenho 100 pessoas fazendo aquele trabalho, eu, como patrão, vou continuar explorando aquelas 100 pessoas, o mundo continua crescendo, mais pessoas continuam chegando, e o benefício que a tecnologia traz de produção e de ganho de qualidade de vida, por exemplo, né, não existe. Eu só estou colocando assim, eu só estou querendo dizer que não é a tecnologia a vilã, tá, Elaine? É isso que eu estou querendo dizer. Não é a tecnologia a vilã. A vilã é o modelo de consumo que a nossa sociedade tem. Com sem tecnologia, a gente teria pessoas que não teriam condições de se inserir nos mercados de trabalho existentes, porque não tem. A matemática é falha para isso, entendeu? Tu nunca vai ter emprego suficiente enquanto tu tiver tanta gente no mundo, vamos dizer assim. Sim, não, mas eu não coloquei a tecnologia como vilã. Se tu lembrar lá do começo da minha fala, eu começo te dizendo que a tecnologia tinha que também ter uma forma de trabalhar a favor dessa disparidade, né? Não que ela seja uma coisa ruim, pelo contrário, eu acho excelente. Assim, queria eu ter tido condições de ter acesso mais cedo para não ter tanta dificuldade hoje, porque o futuro é esse, que ela não é trabalha tecnologia. a favor também, ao mesmo tempo que ela tira o emprego, tu acha que ela não trabalha a favor, te dando possibilidade de fazer um curso online, te dando a possibilidade de empreender, né, de forma online sem tu ter ganho de capital. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa vai ali no Hotmart, paga 50 pila e aprende a abrir uma loja dropshipping, investimento total, R$ 100, entendeu? É óbvio, essas coisas elas existem, né, mas elas não estão pulando na nossa cara. A tecnologia nos dá a possibilidade de empreender. Tem gente que vai lá e compra vamos dizer, um equipamento, uma impressora 3D, né, e faz brindes especiais de formatura. É tecnologia sendo utilizada, daí nem TI, né, tecnologia. Eu acho assim, esse problema é um problema que eu concordo contigo, muito difícil. Não vejo, respondendo a tua pergunta, que ela não vejo no Brasil tão próximo, né, resolvendo isso. A gente tem problemas estruturais mais importantes, mas eu acho que assim, tudo, como tudo na vida, né, e como tudo nesse mundo, né, existem coisas que a gente precisa olhar com mais atenção para a gente enxergar as oportunidades e possibilidades que vêm junto. Né? Mas isso, Elaine, a gente tem que marcar um dia em Santo Antônio aí para a gente discutir bastante. Mas eu tô só por isso, só por poder voltar para aquele camping, professor. Não, e eu quero dizer assim, concluir ali que eu concordo e reconheço toda a importância da tecnologia. Eu sou a favor da tecnologia, tá? Mas eu reconheço também a falta que ela faz para a maioria da população brasileira hoje. Por medidas de questões econômicas, principalmente, e educacionais, tá? Ela faz muita falta, e eu sei que esse é um período, eu entendo como um período de transição, né? Porque daqui, sei lá, daqui 10 anos, daqui a pouco, até eu lembro de uma aula que tu falou, acho que mais ou menos desse assunto, né? Que pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai ser uma outra visão dessa situação tecnológica, né? Mas enquanto essa transição acontece, uma grande parte da população vai ter que se sacrificar muito, assim, vai ser muito sacrificada, né? Mas eu sei e reconheço toda a importância, né? Não tiro nenhum mérito de toda essa tecnologia que está vindo acelerada aí. Obrigado, Elaine. Pessoal, alguma outra observação, questionamento? Oi. O Maier. O Maier quer falar. Com licença, eu tive um contratempo ainda há pouco aqui, então eu vi que você caiu. Pois é, eu só pude voltar agora, tive um contratempo aí, então queria entender um pouco
Caso eu queira me dar atualizado sobre o que aconteceu, onde eu posso ver o material, se tu vai disponibilizar alguma coisa. Ou se já há algo. Tu já tá com acesso ao AVA? Não, professor. Não ainda? Não, não. Tá. Eu vou fazer assim, tu tá no grupo do WhatsApp? Sim, senhor. Tá, obrigado pelo senhor, viu? Né, mas Tranquilo. eu fui militar durante 8 anos, né? Então tem pessoas que até hoje eu chamo de senhor. Né? O que eu vou fazer para dar uma mão? Vou disponibilizar um link do Google Drive com vídeo dessa aula no grupo do WhatsApp, tá? Mas tu tem que dar um jeito de conseguir ter o acesso ao AVA, viu? Porque lá no AVA tem as leituras e é onde tu vai ter as atividades para fazer, viu? Então, é porque, na verdade, a plataforma que eu costumo usar é o Meet. E aí a gente usa a plataforma da universidade, o CIGA. Então, eu não tenho intimidade, por assim dizer, pelo AVA. Tá, o AVA é o Moodle, né? Tá ligado o que eu tô falando? Tá ok, eu vou ver pelo link lá que o senhor vai disponibilizar. Não, Tem um não, mas aqui aplicativo Bem assim, parecido com o sistema. a gente tá falando de coisa diferente. Espera aí. Pera. Calma aí, gente. Deixa eu mostrar aqui. Ele pode colocar na história o AVA no aplicativo já, também. Isso. Daí já Tá, mas deixa eu facilita um só pouco. compartilhar aqui, ó, porque isso é importante, não pelo link do vídeo. O vídeo, as leituras, tudo isso eu posso te mandar no grupo e tu vai ter acesso, tá? A minha preocupação é tu ter acesso às atividades, os quiz, né, que eu estou devendo da aula passada para vocês. Né? Aí, ó, isso daqui é o AVA, viu, Mário? Então, é a plataforma, né, ava.furg.br, que tem esse curso aqui, que é o nosso, tá? Então, deixa eu colar ele aqui, enviar o link. Tu tem que fazer o teu e-mail e conseguir o acesso a ele. Né? Qualquer coisa, tu entra em contato com o pessoal da FURG, tá? Para dizer, ó, estou matriculado na disciplina. Né? A princípio, era para tu ter recebido um e-mail, né, para te conectar aqui. Aqui, além, né, de ter todo o nosso cronograma, né, tem a leitura, tem a gravação, ó, a gravação da primeira aula, a gravação da segunda aula, o slide que foi usado. Agora, no final da noite ou amanhã, eu vou subir o slide que eu utilizei nessa aula de hoje e a gravação, o Google me disponibiliza amanhã. Daí amanhã eu já coloco a gravação aqui também, tá? Tá ok, eu vou me atualizar a respeito disso. Eu já tenho, na verdade, o e-mail para poder acessar a plataforma da universidade. Beleza, então assim, ó, tenta clicar nesse link, ele vai te dizer que tu não está matriculado e tu vê como te matricula ali. Ok, tranquilo. Obrigado. De nada. Pessoal, dúvidas? Não, só uma lá no hospital, como foi a mudança da questão da checagem, a questão da enfermagem, teve que fazer cursinhos com muita resistência, né? Sim. E daí, hoje em dia funciona muito bem, né? Até o pessoal prefere, né? Porque não tem erro, não tem prescrição, caneta, letra de médico errada, não tem. Pô, para o enfermeiro é uma maravilha. Qualquer mudança, isso a gente vai ter uma aula que a gente vai falar dos aspectos individuais e culturais de tecnologia da informação. Mas, mesmo que não seja TI, tá? Imagina o seguinte, se vocês chegam na empresa de vocês estão acostumados a sentar no computador, tomar um café, abrir o e-mail, né, ler os e-mails e depois entrar no sistema para preencher alguma coisa, se alguém chegar amanhã para vocês dizer assim, não, ó, agora tu vai tomar café sem ler o teu e-mail e vai deixar para ler o e-mail depois do meio-dia, porque eu preciso que na primeira hora tu faça. Deu estresse, já nervosismo, conflito, resistência. Então, com a TI é a mesma coisa. Tá? Toda vez que muda o sistema, mas o meu sistema já estava acostumado, a gente vai ver isso. Daí também tem a questão da avaliação também, agora tudo no sistema, né? Na autoavaliação, gestão de não é desempenho hoje em dia, é de competência. Questão de competência, né?
E daí também todo hospital é do A ao Z, né? Não foge um. E daí fizeram uma sala permanente de questão de conheça o computador, assim. Tipo, te ligar até tu acessar o e-mail, Mas é tudo normal. os passos a passos, assim. Que muita É, gente é, não tem, nem Gente, acessa. professor, quanto professor, com todo respeito ao pessoal da letras, da história, quanto professor, tiazinho, tiozinho lá de 60 anos, não conseguia dar aula porque não conseguia abrir a câmera, não conseguia conectar, entendeu? E não é culpa da pessoa, né? Querendo ou não, ela se viu forçada a isso, né? Diga, Maia, por gentileza, fica à vontade. Cara, é que eu estou chegando agora aqui, mas eu pegando um pouco do cunho da conversa, que a gente está. Claro que dentro dessa parte da tecnologia vai se falar justamente sobre essa interação que tem que ter com programas e softwares e todo o resto. Por outro lado, a área de estudo que eu sou mais presente e é mais aprofundada é a parte comportamental, né? E ouvindo a conversa aqui, as conversas que eu ouço lá, né, os diálogos e o debate e as importâncias, a gente está chegando num dilema, porque está havendo uma separação da relação das pessoas, mas para se relacionar precisa dos programas e dos aplicativos e todas as plataformas e toda a forma de processamento de dados. Então, no final das contas, a gente só vai existir no meio desses dois aqui, como ser, né, como ser humano, como pessoa ali. Pô, puxou da filosofia agora, né? O, o ser só como é que é? Agora eu esqueci o nome do cara. Só existe não porque tu acha que existe, só existe se tu é reconhecido como um ser existente pelo outro, né? E isso está se dando pela tecnologia, isso é verdade. Isso. Mas não vamos abordar tão profundamente os aspectos da interação entre ser humano e máquina, né, computador, mas sem dúvida nenhuma, né, quando a gente fala do uso de tecnologia da informação, o canal pelo qual as relações acontecem, relações de trabalho, no caso, é o sistema de informação. É como tu te conecta com o processo da empresa e com outras pessoas da empresa. Isso, né, reflete o mesmo comportamento, porque a gente é um único indivíduo que a gente tem numa rede social, por exemplo. Então, existe que a gente fala, né, o efeito rede social na administração pública, né? Como tu está acostumado com a iniciativa privada te atendendo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, né, em que tu conecta e tu dá um clique para cima, e tu é atendido, porque existe uma relação cliente, né, fornecedor, na administração pública as pessoas esperam que haja o mesmo comportamento por parte da administração pública. Então, tu cria uma expectativa de que a prefeitura tem que te atender pelo WhatsApp, por que a prefeitura não te atende pelo Facebook, né? E criam essas resistências, essas decepções, assim. Mas isso a gente vai falar em uma aula específica. Pessoal, agora são 8 horas e 56 minutos, né? Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Novamente, boas-vindas para o nosso colega Luan, que vai, né, trabalhar conosco na disciplina. Desejem sorte para ele como meu orientando do mestrado. Vocês que me conhecem um pouquinho melhor sabem que ele vai precisar, né? E era isso. Se não temos mais Boa sorte, Luan. Tu vai precisar mesmo. Obrigado. Se não tem dúvidas, temos dívidas, na minha frase célebre. Ok, pessoal? E eu espero passar nessa cadeira também, Eu depois espero disso. que tu passe também. Viu? Vou fazer uma prova bem difícil para te passar. Para te daí passar e dizer assim, ó. Viu, ó, eu sabia que eu conseguia. Não precisa, professor. Pode ser qualquer coisa. Já tá bom. Não, vocês nunca vão me ver fazendo esse pacto de qualquer coisa até bom. A regra é lá em cima. Depois, se necessário, a gente baixa, mas primeiro a regra é lá em cima. Tá bom? Um abração, pessoal. Boa noite, boa semana para vocês. Boa noite a todos. Não esqueçam que na semana que vem a aula começa um pouquinho mais tarde, tá? Tem aquele delay.
porque eu vou estar na banca da Unicinos, certo? E a gente se fala daí. Não tem um horário certo, então. Tem Isso. horário sim, né? 8h30. Ah, tá, ok. Tá bom? Boa noite, obrigado. Boa noite, um Boa abraço, noite. pessoal. Obrigado pelas Boa considerações. noite, professor. Boa noite. Ivan, Lucas, Thiago, Guilherme, Professor, Rodrigo. só um momentinho, professor. Pode? Aham. Não, só para. Só deixa eu parar a gravação aqui para nós.